estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Amém? Seamos gratos, primeiro motivo, porque Ele nos deu todos os dons espirituais. E continua dizendo, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Que coisa mais poderosa! Você e eu não estamos aqui porque um dia nós escolhemos seguir a Deus. Mas Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido você e a mim, para que nesta noite nós estemos aqui, perante a presença de Deus, sem culpa nenhuma. Efésios capítulo 8 diz que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E continua dizendo o texto assim, versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Tudo o que nós temos, toda a obra de Cristo, ela foi gratuita, foi dada a você e a mim de graça. Nada você e eu tivemos que fazer para alcançar a salvação em Cristo. Ele nos deu, e esse é o motivo de que nós estamos neste lugar. Esse é o motivo de nossa alegria, esse é o motivo de nosso louvor, esse é o motivo da nossa gratidão a Deus. Ele nos salvou, sem exigir nada de nenhum de nós. Verso 7, diz assim, pois pela morte de Cristo, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria, e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Mais uma vez, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para que nos tornemos seu povo, sua igreja. Amém? Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhe deu o seu Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu a seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a Deus e a sua glória. Irmãos, não tem coisa mais poderosa, não tem motivo maior para agradecermos a Deus, sino o fato de que Ele, em seu grande amor, em sua imensa graça, escolheu você e a mim, nos escolheu para que nos tornemos povo, sem esperar nada de nós, sem exigir nada da gente. Ele decidiu, antes da fundação do mundo, fazer com que você e eu sejamos, nos tornemos e sejamos feitos filhos de Deus. Então esses são os motivos que nós devemos sempre levar. Paulo diz que esses são os motivos pelos quais nós estamos alegres, pelos quais nós estamos felizes, pelos quais nós glorificamos a Deus, pelos quais nós cantamos a Deus, pelos quais nós nos postramos diante de Deus, pelos quais nós agradecemos a Deus, porque Ele nos deu sua salvação gratuitamente e não há mais nenhuma condenação. Estamos aqui perante Deus sem culpa.
por aquela obra que Cristo fez na cruz, por você e por mim. Eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos ao Senhor e continuássemos em nossa vida de adoração a Deus, não é? Este é um tempo de adorarmos juntos como igreja. Porém, eu entendo que cada um de nós, em cada momento de nosso dia, de nossas horas que nós temos de vida, nós louvamos a Deus. Enquanto nós estamos no carro, enquanto nós estamos em nossas casas, nosso estilo de vida tem que ser uma adoração a Deus. E essa apenas é uma continuação de fazermos esta adoração em comunidade, né? Amém? Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Senhor, nós levantamos nossas mãos a ti, Senhor, em gratidão, em adoração, Senhor, em reconhecimento que não há outro Deus soberano, que não há outro Deus amoroso como o Senhor. Obrigado por tudo o que tu fizeste em Cristo, por haver nos tornado tus filhos, por haver perdoado nossos pecados, por haver feito de nós tu povo. Pai, muito obrigado. Senhor, nós derramamos diante de tua presença. Senhor, que tua graça possa, Senhor, transbordar esta noite neste lugar. Que teu Espírito possa vir a nosso encontro e que o Senhor possa receber, Senhor, nossos cânticos, nossa adoração. Que de fato ela não seja apenas uma adoração que parte de nós, mas que seja fruto de tua presença em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, recebe, Senhor, recebe este momento, esta adoração, recebe, Senhor, nossas orações, recebe, Senhor, nosso cântico, em nome de Jesus. Pai, se move em este lugar. Tu és dono de nossas vidas, tu és dono deste lugar. Espírito Santo, age com poder em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, louvemos ao Senhor, amém? Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite, amém? Que Ele se mova, que Ele alcance seu coração, que Ele envolva a sua vida com o amor dEle, com as bênçãos dEle, com a palavra dEle. Que seja viva e eficaz nas nossas vidas, amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Vem libertar o Senhor e a vergonha desfaz. Tua presença, estás bem-vindo nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser
a sua voz. Sejamos inundados nessa noite, aleluia! Sim, Senhor, nós podemos sentir o mover do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É uma alegria para nós estarmos reunidos em família, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Te bendizer, Senhor. Dizer que o Senhor é tudo para nós, Pai. Que a nossa razão de viver está em Ti, Senhor. Aleluia! Nessa noite nós temos mais um integrante. Cada domingo eu apresento um, né? Hoje é a vez do Mateus, ele está nos abençoando com seus talentos, seus dons, né, Mateus? Seja bem-vindo à nossa igreja, à nossa comunidade, ao nosso ministério, né? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos lá. Aleluia, Senhor.
Nós cremos nesse Deus que tem nos perdoado, que tem nos amado, aleluia, que tem enchido o nosso viver, que tem nos transformado, aleluia. É nesse Deus que nós cremos, aleluia. Espírito de Deus, eu sou tua habitação.
contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga isso ao Senhor. Contra ela nada prevalecerá. Somos sua casa, Senhor. Somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Aleluia. Nós somos um em Cristo Jesus, amém? Tu não habitas em templos feitos por mãos, Senhor. O Senhor está em nós. Nós somos tua casa. Que nós sejamos edificados por ti, Senhor. Jesus. Aleluia. Vem, Senhor, edificar as nossas vidas, Senhor. Vem fazer-nos transbordar, Senhor, da tua presença, Senhor. Enche o nosso viver, Pai. Aleluia. Tu, Senhor, só Tu é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo mais que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, Senhor. Só, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me
Timóteo, ele diz: pois sei em quem tenho crido. Aleluia. Você sabe em quem você tem crido, meu irmão? Você sabe em quem você tem crido? Eu tenho crido nesse Deus que transforma as nossas vidas, que cuida de nós, que nos ama, que nos aproxima do Pai, que nos enche de esperança, que nos enche de amor, que faz o nosso coração transbordar, que faz o nosso riso aparecer. É nesse Deus que nós cremos. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido e sei que és poderoso, Pai, poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, do que eu posso sentir, do que eu posso imaginar, do que eu posso crer, Senhor. Infinitamente mais para fazer, infinitamente mais. Aleluia. Digno é teu nome. Amém. Abençoado, um momento onde a gente pode encontrar a maioria dos irmãos. Eu quero encorajar você a estar sempre nos ajudando a não só divulgar o nosso momento de culto, mas, se possível, até ligar para algumas pessoas e falar: olha, vamos estar juntos, vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, esse é um tempo muito especial para isso. Então, precisamos do seu apoio nesse sentido, amém? De convidar as pessoas, os irmãos. Obviamente tem algumas pessoas que não virão porque têm receio, preocupação ainda com a pandemia, nós entendemos isso, mas há algumas pessoas que talvez já poderiam, estar com a gente, e eu queria a sua ajuda nesse sentido. Mas eu quero convidar nesse momento o pastor Jimmy para que venha aqui à frente junto comigo. Nós temos algo para compartilhar com os irmãos, e é muito importante que a gente quer falar para vocês. Nós estamos fazendo isso debaixo de oração, de direção do Espírito de Deus. Nós queremos que Deus, assim, realmente mude a história da nossa vida, da nossa comunidade. E eu gostaria de... Microfone para o pastor Jimmy, Thaís. De abrir esse espaço para o pastor Jimmy. Nessa sequência eu vou compartilhar com os irmãos. Um pouquinho eu abri me cola aqui, e não vou esquecer o que tem que falar. Bem pertinho de você. Mais uma vez, irmãos, boa noite. Aos que chegaram agora. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se multiplique sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Como é de conhecimento dos irmãos, dá-me os óculos, por favor, André, aí, por gentileza. Cego, eu não consigo enxergar direito. Obrigado. Como é de conhecimento dos irmãos, a comunidade, a SEM, está passando por um processo de reconstrução. E há alguns anos, a comunidade, ela vinha apresentando sérios problemas espirituais que ocasionaram o esfriamento, da igreja e, consequentemente, foi a causante de várias saídas de irmãos de nossa comunidade. Na análise do Conselho de Presbíteros desta comunidade, se chegou à conclusão que um dos problemas que causou todo esse esfriamento, todo esse afastamento de uma boa parte dos membros, foi a falta de unidade ao interior do presbitério. E
E diante disso, o presbitério refletiu e foram tomadas algumas ações, não? Diante dessa situação, várias ações foram tomadas e estão sendo tomadas, né? Para mudar completamente essa realidade. Nós não estamos conformes com essa realidade. E assim podemos reconstruir a comunidade sobre fundamentos sólidos e sermos, de fato, a comunidade que Deus chamou a que sejamos aqui em Foz. Uma igreja viva, uma igreja que seja um farol em meio às trevas. Amém. Então, por outro lado, irmãos, nós entendemos que não há como colocar remendo novo em pano velho. Não tem como fazer isso. Jesus nos ensina isso e nós também entendemos que isso não pode ser feito. Nós não temos como reconstruir sem deixar de lado tudo aquilo que atrapalhou e que está impedindo esse mover. Então queremos fazer aqui algo que é correto, recomeçar da maneira certa. Então, como pastor desta comunidade, irmãos, estou aqui diante de vocês, estou aqui diante de Deus, não é? Para pedir perdão a vocês, a cada um de vocês. Pode ser que minhas atitudes tenham causado, ou tenha sido eu causante de toda essa situação de esfriamento na nossa comunidade. Pode ser que alguma atitude minha, né, alguma ação de minha parte com relação a vocês, possa ter amargurado sua vida, ter feito com que você se desvie do propósito de Deus. Pode ser que minhas ações no meio do presbitério tenham também sido coadjuvantes para que essa unidade seja desliterada, seja quebrada. Então, esta noite, meus irmãos, eu queria humildemente pedir perdão a vocês, né, que vocês possam me perdoar, e queria pedir perdão para que a Deus, para que suas misericórdias de Deus possam ser derramadas também sobre nossas vidas e sobre minha vida também. Então, irmão, me perdoem se alguma de minhas atitudes tem sido um motivo para que essa situação, ou para que a comunidade chegue a esta situação. Amém? Então, me perdoe, por favor, né? E só uma observação: se alguém tiver alguma coisa, de repente eu fiz alguma coisa contra você, irmão, e você está chateado, incomodado com isso, fica na liberdade, me procure ao final do culto, ou me ligue entre semana. Eu gostaria particularmente de falar contigo, pedir perdão a você até. Amém? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero aproveitar o momento para fazer a mesma coisa. Eu acredito que nós somos como vaso, como diz a palavra, né? E os vasos na mão do Senhor muitas vezes precisam ser quebrados. Eu acho que é isso que Deus está fazendo na nossa vida, nos quebrando. Já tinha um tempo que nós queríamos fazer isso. Pastor Jimmy, eu, pedir perdão para vocês. Fazia um tempo que a gente queria poder fazer isso ao máximo de pessoas. E isso é para humilhar a nossa carne, para exaltar o nome do Senhor e para que o Senhor nos corrija. Nós somos pastores em construção. Nós não estamos prontos. Então, assim, eu quero também, pessoalmente, pedir perdão à igreja, porque a gente, ao longo de muitos anos, não é de agora, nós nos distanciamos da identidade que Deus havia dado para a gente como igreja. Deus nos chamou para um propósito e a gente, com o tempo, tentando acertar, tentando fazer o melhor, a gente se distanciou dessa identidade. A gente chegou a conversar entre a gente e falou: o que está acontecendo? O negócio está despersonalizado. Mas não só foi isso. Nós falhamos também porque Deus nos deu uma visão para a gente seguir, para a gente chegar lá. E também na tentativa de acertar, a gente distorceu essa visão, a gente saiu do prumo.
Então, irmãos, assim, não foi fácil. Nós, como o pastor Jimmy falou, não quero ser repetitivo, não conseguimos preservar a unidade que nós precisávamos ter, aquela unidade que a Bíblia diz que a gente tem que ter, que vai além da unidade da cruz. Então foram vários erros, várias falhas, e eu quero também, em nome de Jesus, pedir perdão a vocês, a você que está aqui. Eu não sei se o culto está sendo gravado, se o culto está sendo transmitido, mas as pessoas que estão em casa, eu quero pedir perdão e quero colocar a minha vida também à disposição dos irmãos. Se algo da minha parte aconteceu de maneira muito específica, direta a alguém, eu gostaria que você me procurasse, me ligasse. Eu quero me consertar, eu quero ser uma bênção. Deus me chamou para ser uma bênção. Então hoje eu creio que Deus está começando um novo tempo para a nossa vida. Um tempo novo, um tempo que requer novas atitudes. E a gente está se humilhando aqui porque é fato. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra a igreja, nós pecamos um contra o outro. Mas Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da restauração. Então hoje se encerra um fim de um tempo e se inicia um novo tempo. Eu creio que é o tempo onde todas as coisas poderão e serão novas em nome de Jesus. Jesus fala lá em Apocalipse: eu faço nova todas as coisas. Então, Jesus, nós estamos aqui para que o Senhor faça nova todas as coisas, a começar pela nossa própria vida. Nós cremos, Senhor, na restauração, Senhor, da igreja, nós cremos na restauração do ministério, nós cremos na restauração das vidas, e nós clamamos ao Senhor, Pai, para que a nossa igreja seja uma igreja, como o pastor Jimmy falou, santa, que vive unidade e que vai ser ponte, vai ser instrumento, vai ser luz, vai ser sal para essa cidade, Senhor. Nós cremos nisso. Eis-nos aqui, perdoa-nos, Deus, lava, Deus, as nossas mãos, lava o nosso coração, lava a nossa vida no sangue precioso do Teu Filho, Senhor. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, e cura, Senhor, ó Deus, os corações que ficaram feridos, machucados, os que estão aqui, os que saíram, cura, Jesus, porque são nossos irmãos, e nós declaramos o nosso amor, Deus, a eles. Que o Senhor os cure, Pai, a nós e a eles. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nos perdoe. Obrigado. Eu quero chamar, nesse momento, a pastora Silvia para falar, trazer uma palavra a essas mulheres lindas e preciosas da igreja, as nossas queridas esposas, mães que estão por aqui, amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui, amém? Ele está entre nós. O Espírito Santo está entre nós, amém, igreja? E a gente pode perceber a presença dEle. Ele é bem-vindo no nosso meio. Que bom. Momento profético, né, irmãos? Eita! É Deus fazendo tudo de novo, né? Momento de Deus. A gente fica constrangido diante dos momentos que é só Deus que marca, né? Esses momentos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para as mamães ficarem em pé. Todas as mamães aí, em nome de Jesus, por favor, só um pouquinho. Vamos ficar em pé, as mamães. Que lindo, olha, hoje é dia das mães, amém? Um dia especial, aonde aí tantas pessoas celebrando e comemorando o Dia das Mães. Aqueles que não são mamães de certa forma, eu quero falar só um pouquinho sobre isso,
Dá uma olhadinha aí em volta, no mesmo lugar que você está. Olha aí a mamãe que ficou em pé. Dá uma olhadinha, está aí as mamães lindas da nossa igreja. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Por essas mamães? Amém. Glória a Deus. Tem mamãe aqui em cima também. Aleluias. Glória a Deus. Mamãe que está em casa também. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas mamães. Amém. Receba o nosso abraço, o nosso cheirinho aí para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Coisa linda de Deus, né? Estamos comemorando hoje o Dia das Mães e queremos aqui, em nome dos pastores da igreja, de todos os líderes, parabenizar todas as mamães da nossa comunidade, para que vocês, lindas do Senhor, Thaís está aqui, André também, sejam cheias do Espírito Santo, amém? Cheias de Deus, cheias da presença do Senhor. E quando nós somos cheias, é normal transbordarmos. Então que você possa transbordar e alcançar as vidas que estão ao seu lado, amém? Em nome de Jesus, e assim seja sobre as nossas vidas. Quero também aqui, já de antemão, agradecer também, em nome dos pastores, as queridas que fizeram toda essa decoração linda aqui para o Dia das Mães, né? No final do culto, você, mamãe, pode vir aqui com seu esposo, seus filhos, né? Eu vou vir aqui também, né? Vou xeretar um pouquinho, tirar fotos aqui, né? Então, nós convidamos as mamães depois do culto aí para tirar fotos aqui. Que Deus abençoe as queridas que tiveram aí, né? A Joyce, toda uma equipe trabalhando aí no sábado à tarde, servindo ao Senhor, para que toda essa decoração linda tivesse aqui e a gente tivesse o culto assim, com um ambiente tão gostoso. Eu quero deixar uma palavra para as mamães e eu quero dizer no que eu creio. Minha Bíblia é novinha, gente. Eu estou mais acostumada com a minha Bíblia missionária, viu? Quero deixar uma palavra, mamãe, preste atenção aqui. Papai também. Essa palavra não é só para a mamãe, no sentido físico, mas é para os pais também, né? Quem são as jovens que estão aqui, que não são mamães? Levanta a mão. Mulher jovem que está aqui ou que não é mamãe, né? Amém? De certa forma também, né? Eu também não sou mamãe dessa forma. A palavra do Senhor fala ali em Gênesis, capítulo 2, não precisa abrir, eu só quero que você escute. Vou pegar a conversa pelo caminho aqui de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 18, diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí o texto continua, né? Essa palavra no Antigo Testamento, ela é tão falada a respeito da criação e da função da mulher. Veja que não é uma palavra diretamente para as mães, mas é uma palavra que abrange todas nós mulheres, porque está falando do papel criacional de Deus, que Deus criou a mulher para fazer parte, ou como parte de todo o seu projeto eterno, tudo aquilo que Ele sonhou para a humanidade. Ele cria a mulher e Ele coloca a mulher ali, depois da criação, tendo criado a partir do ponto do homem. A gente vê ali a forma, o como Deus criou a mulher. E é interessante esse versículo, porque nesse versículo, eu creio que está falando para a mamãe, mas alcança as mulheres, mas também, de certa forma, quando a gente vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, alcança os homens também. Porque aqui está, eu vou colocar assim, eu quero arriscar a principal função nossa como mulheres. E que dentro de todas essas mudanças que está acontecendo no mundo todo, está ficando um pouco para trás. E parece que quando nós falamos sobre isso, nós estamos meio que por fora da grande onda mundial, que é o fato de nós mulheres sermos auxiliadoras, que é a função primária que Deus nos criou, tendo tantas outras, mas Ele nos criou de base, mulheres, para nós sermos auxiliadoras. E essa palavra auxiliadora significa capaz de andar ao lado.
E eu quero que você repete comigo: capaz de andar ao lado. Novamente, capaz de andar ao lado. Agora diga assim: para auxiliar. Olha aí quem está do teu lado. É teu esposo, é teus filhos? Quem está do teu lado? A tua família? Deus criou você, mulher. Hoje é o dia das mães. Deus nos criou. E Ele, em Cristo já, mesmo sendo no Antigo Testamento, Ele nos criou capaz de andar ao lado de alguém, ao lado de um homem, ao lado de um filho, ao lado de alguém, ao lado de um governo, para auxiliar, para ajudar, para sermos apoio. E quando nós olhamos no contexto da Bíblia como um todo, fala que Ele criou eu e você para sermos auxiliadoras, capaz de andar ao lado e em sabedoria e entendimento. Quer dizer, não é para sermos malucas, descontroladas por fora do projeto de Deus, mas para sermos mulheres em sabedoria, em entendimento, como diz Provérbios, para ajudar, para apoiar, para auxiliar e para ajudar a construir, amém? E nesse ponto, todos nós que estamos aqui nesta noite, nesse momento profético, nós somos como um grande útero. Nós somos como um grande útero para gerar para Deus. E hoje, no Dia das Mães, Deus está convocando eu e você, mamãe que está aqui, homem que está aqui, para fazer parte nessa igreja, de ser um grande útero para gerar para Deus. Hoje, nós começamos um novo tempo no reino espiritual, para gerarmos para Deus. Nós queremos gerar para Deus. Você que está presente aqui, mamãe, hoje é o seu dia. Talvez você tenha 2, 3 filhos, ou nenhum, ou como eu que não pude fisicamente gerar. Mas nós estamos aqui nesta noite para entender que Deus está fazendo algo nesta igreja. E eu e você temos que responder para Deus nesse momento profético e dizer: eu quero gerar para Deus. Eu quero gerar para Deus. Eu quero poder entrar por esta igreja com os meus filhos gerados para Deus, na construção de Deus nessa comunidade, no seu reino, para Ele ser glorificado. Hoje é dia das mães, mas Ele está nos chamando para gerar de novo. Talvez você fale: mas eu já tive meus filhos, estão adultos, foram para missões, casaram, estão com os seus filhos, amém, glória a Deus. Mas nesta noite Ele está chamando você para gerar de novo, para gerar de novo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Ele está te chamando para gerar de novo, gerar de novo, gerar de novo, gerar de novo. E nós estamos aqui gerando ministérios para esta igreja. E como ministério feminino nesta igreja, eu creio que já domingo que vem as irmãs vão saber. Abana a mãozinha aí, mulheres, em nome de Jesus. Está sendo gerado um ministério tremendamente transformador para alcançar a sua vida nessa igreja. E nós estamos chamando vocês. Chame, diga assim: vem comigo, fala. É um mover profético. Vem, Laura, vem, vamos junto. Fala, vem comigo, fala para a mulher que está do teu lado, fala para o homem que está do teu lado: vem, vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar. Vem, Ministério do Louvor, diga: vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar, vamos gerar. Nós somos um útero para gerar. Diga: vem, 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 vem. Vamos gerar para Deus, para Deus. É tempo. Se você é líder de ministério nessa igreja, saiba que é tempo de gestação. Vamos gerar para Deus. Vamos gerar para Deus. Amém? Eu quero orar pelas mães. Peço que vocês fiquem de pé novamente. Eu não vou chamar aqui na frente por uma questão de proteção para você. E eu quero aproveitar para dizer para você: eu estou aqui sem máscara, mas queridos, vamos usar máscara. Nós estamos vendo aí que está aumentando um negócio da Covid. Vamos cuidar um dos outros. Faz parte da gestação. Mãe que é mãe, cuida dos seus filhos. Amém? Protegemos uns aos outros, cuidamos, educamos, nutrimos e promovemos os filhos. É isso que nós temos que fazer nessa igreja: cuidar, alimentar, nutrir, proteger, educar, promover e lançar para as nações. Em nome de Jesus. Quero orar pelas mães. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Se você é homem,
saiba que dentro do projeto de Deus, você também pode gerar. Você também pode gerar projetos, sonhos para Deus, propósitos para Deus, processos para Deus. Senhor, aqui está as mães, em nome de Jesus, estão de pé, Senhor. Senhor, no Teu nome, como ministra do Teu Evangelho, Pai, juntamente aqui com os pastores da igreja, nós abençoamos cada mamãe, abençoamos para que elas possam ser saudáveis, abençoamos para que elas possam ser frutíferas, abençoamos para que elas possam ser protegidas, abençoamos para que elas possam ser, ó Deus, entender o significado delas, abençoamos para que elas possam ser leves, mulheres cheias de Deus, cheias de graça, cheia da consciência do propósito, em nome de Jesus. E se há entre nós mulheres cansadas, afadigadas, depressivas, deprimidas, mulheres tristes, que já deixaram de sonhar, já deixaram de gerar, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos gestação. Oh, Espírito Santo, Tu és o Espírito da vida. Oh, Espírito Santo, nós profetizamos gestação de vida, de sonhos, de projetos. Faz acontecer de novo sobre cada coração, cada útero de cada mulher nesta igreja. Nós não seremos mais da mesma forma. Seremos mulheres alegres, felizes, contentes, jubilosas, que entendem, Senhor, o auxílio, o apoio, Senhor, que aconteça de novo a alegria do Teu Espírito Santo. Nos lares são mulheres que têm família. Quando elas voltarem para os seus lares nesta noite, Jesus, a alegria vai entrar com elas, a vida vai entrar com elas, o poder do Teu Espírito vai entrar com elas. Oh, Jesus, e vai acontecer. Oh, Senhor, aquele mover de graça. Senhor, a bonança vai voltar, os sonhos vão voltar, os projetos vão voltar, porque o Senhor está fazendo acontecer de novo, como na Tua palavra, Senhor. Abençoa da criança, oh Senhor, a jovem, a meia idade, a melhor idade, e as que estão em casa também, que recebam da leveza do Espírito Santo. Jesus. Senhor, o Senhor pode fazer com que volte os sonhos, tudo de novo. Faz parte da Tua essência começar de novo. Assim o Senhor fez em toda a Bíblia. Vai e ame outra vez. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tirar a máscara. Glória a Deus. Essa máscara é proteção. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidamente. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, nós continuaremos louvando o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quem puder, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o ensinamento sobre dízimos e oferta é muito vasto na palavra do Senhor, mas hoje não vou fazer isso, apenas uma outra oportunidade, com a graça de Deus, nós estaremos ministrando sobre isso, que é uma bênção. Mas em 2 Coríntios capítulo 9, olha o que a palavra diz. Existe uma lei de Deus, que quem fizer será abençoado muito. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando à igreja que estava em Coríntios, ele disse assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Só essa parte daí. A lei da semeadura é uma lei. A semeadura e a colheita. O efeito colateral da semeadura é tremendo. Então, quem semeia
se você colocar uma semente de laranja no seu quintal, no tempo oportuno, no tempo de Deus, você estará colhendo laranja. Amém, querido? E aqui o apóstolo Paulo disse que ninguém quem? Ninguém com tristeza, por obrigação, porque, puxa, meu vizinho aqui está dando tanto, eu vou ter que, pelo amor de Deus, não faça isso, porque não é de Deus. É melhor você não dar, que vai ser abençoado por Deus, porque Deus conhece seu coração e o Espírito Santo há de convencê-lo, convencê-la a que você traga seu dízimo, suas ofertas aqui. Então, o que significa isso? Você já determinou, você sabe como recebe, quanto recebe. Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz que tudo que existe foi criação de Deus. Tudo que existe foi criação de Deus. Então Deus é soberano sobre tudo. Mas aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Dinheiro, queridos. Dinheiro significa, sabe o quê? Os 8 anos de faculdade, o diploma, o teu trabalho, o teu esforço, as coisas que você faz para vender, isso se vê no dinheiro, isso se vê nos dízimos. Estou aqui com 3 envelopes, eu vou explicar por quê. Isso está no dinheiro, teu suor, teu esforço, e Deus se agrada disso. É uma semeadura. Quando você ficar doente e precisar de uma cirurgia complexa e você não tiver plano médico, Deus vai abrir uma porta e vai carro novo, casa própria. Deus tem isso. Mas nós fazemos isso não esperando de Deus uma troca. Nós não fazemos troca nem barganha com Deus. Apenas semeamos porque Deus tem cuidado de nós até aqui. Então, você que trouxe oferta, estou aqui com 3 dízimos do meu sogro que tem 90 anos, e onde eu vou, meu sogro está comigo, uma bênção. A minha cunhada, a minha família, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todos estão comigo, né? Então ele disse, pastor Nick, ele me chama de pastor Nick, estamos juntos. Ele tem 90 anos, não pode mais vir na igreja, mas disse, e eu tenho que receber o dízimo dele, orar por ele, abençoar ele, aí ele me entrega seu envelope. Então, leve na 100. Disse, estou feliz, leve lá, estamos juntos e eu vou continuar contribuindo. Então aqui tem o meu, da minha esposa, da minha cunhada e do meu sogro. Estão juntos, só para você saber, porque ele disse para mim, você tem que falar isso para a igreja, porque ele tem 90 anos. A igreja tem que saber que eu estou lá, disse ele. Ele deve estar me assistindo aí pelas plataformas virtuais aí, e meu sogro é uma bênção. Então você vai ficar de pé, e você, ao som desse louvor, vai trazer a sua oferta, seu dízimo, com alegria, aquilo que você determinou no seu coração. Não é quantidade, é a qualidade da oferta. Senhor, eu vou dar R$2, glória a Deus, que isso vai glorificar o Senhor, e isso vai ser bênção. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Então vamos orar. Estenda suas mãos, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Se você está desempregado, pela fé você vai dar dízimo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não quiser dar, eu vou orar por você, que Deus vai abençoar você. Você que vai dar, Deus também vai te abençoar, porque Deus é bom. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos junto como família, na nossa segunda casa, Senhor Deus, e peço-te tua bênção sobre todos aqueles que darão hoje, sobre todos aqueles que já deram, sobre todos aqueles que posteriormente darão. Aqueles que estão desempregados, Senhor, nós profetizamos que pela fé, ainda nesta semana, o Senhor há de carimbar essas carteiras de trabalho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, abençoa e santifica, e ao som desse louvor, trazemos a arca do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Pode trazer. De todo o coração.
aplaudir ao Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Pode tomar o seu assento, por favor. Eu queria pedir quem que vai acompanhar as crianças hoje para a Escola Bíblica Dominical. Quem vai? A tia Jenny e a Jordana lá atrás. As crianças, por favor, de 3 a 12 anos podem acompanhar. 4 a 12 anos podem acompanhar a Jenny e a Jordana. Amém? Eu queria saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Há alguém aqui que é a primeira vez que está participando de um culto aqui da comunidade? É o seu caso? Faz assim com a mão, só para eu saber. Primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Aqui também, cadê? Que legal. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Muito bom ter vocês aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Pastor Ney, fica de pé, por favor, Pastor Ney. Pastor Ney é de Cascavel. Está começando a ICC em Cascavel, uma igreja cristã internacional. Deus abençoe. Que o Senhor te prospere e te abençoe lá, Pastor Ney. Está com a Magda e o filho aí. Muito bem, eu quero convidar você. Eu sei que nós estamos com o horário... normalmente as nossas reuniões aqui duram 1h30, né? Nós estamos com o horário correndinho aí, mas eu quero compartilhar com você uma palavra. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. É um texto muitíssimo conhecido dos irmãos. Eu vou tentar, não vou dizer abreviar, mas acelerar um pouco. Mas eu não gostaria de deixar de compartilhar o que Deus pôs no meu coração com você. É um texto muito conhecido, como eu falei, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3. Na sequência, nós vamos pular as 2 parábolas e vamos para a terceira, que é a parábola do filho pródigo. E nós vamos meditar nessa parábola nessa noite, tá bom? Lucas 15, de 1 a 3, diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos, presta atenção nisso, e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Porém, não tem o porém, mas eu já vou te colocar aqui. Porém, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou a parábola. Aí ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e eu queria que você pulasse para o versículo 11. Quando ele encerra essa sequência de parábolas, que seria então a do filho pródigo, do filho perdido, e ele diz assim: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos, e certo dia o mais moço disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança, agora. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que ele tinha. E o rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, né? Parece que a gente só pede ajuda quando já era, acabou todos os recursos, não tem mais saída, né? Ele foi lá, então, nesse momento, e pediu socorro. Procurou um dos moradores daquela terra, pediu ajuda e esse cara mandou ele para sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores o meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado do seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe, se aproximando da casa do pai, mas estava longe, o pai o avistou. Isso é significativo, né? Ou seja, o pai estava de olho, esperando esse momento. E com muita pena do filho, compaixão, ele correu, o pai correu, e o abraçou, beijou, e o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Quando um filho decepciona um pai, ele volta quebrado, arrebentado e passa por esse momento. Mas aí, então saiu dali. Onde é que eu parei? 19, merece ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe,
da casa do pai o avistou. Com pena, abraçou, beijou. E o filho, pai, pequei contra Deus, voltei alguns versículos, e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Agora sim, 22. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, pois ponha nele um anel no dedo dele e nas sandálias nos seus pés. Tragam também e matem um bezerro gordo, né? Vamos começar a celebrar, a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E aí a festa começou. Enquanto estava acontecendo a festa, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu música, barulho de dança, então chamou um empregado e perguntou, o que está acontecendo? Engraçado, né? Ele devia chegar na casa, entrar, mas enfim, ele não teve essa atitude. O empregado respondeu, seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por essa razão, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Aí o filho mais velho ficou zangado, não quis entrar, então o pai veio para fora, insistiu com ele para que entrasse. E ele respondeu, faz tantos anos, pai, que eu trabalho como um escravo para o Senhor. E nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito, para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor. Olha essa expressão, porém, esse teu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. É uma história bem interessante. E Jesus conta essa história para responder aos fariseus e aos mestres da lei, que estavam criticando ele porque ele andava e se relacionava com pessoas que eram pecadoras e de má fama. Mas o tema dessa mensagem, como eu coloquei para alguns, botei no post, é o pai amoroso, não é o filho pródigo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse pai, aliás, quero praticamente falar do pai. E a primeira coisa interessante a ser observada é que realmente Jesus, ao contar essas parábolas, ele queria revelar o coração de Deus Pai para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. Essa era a ideia, contar parábolas para que naquele momento as pessoas pudessem se encaixar, entrar, entender aquela parábola, aquela passagem, e quem sabe a partir dali ter um encontro real, genuíno com Deus. E o que essa parábola ensina sobre o Pai? A primeira coisa que eu queria colocar para os irmãos é que essa parábola mostra que nós temos um Deus que é Pai, que ama a gente, Ele ama as pessoas, Ele ama a criação, Ele ama todas as pessoas, independente de quem elas são, de onde elas vivem, de como elas vivem. Deus ama. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o Filho dele. O nosso Pai ama as pessoas e Ele permite que essas pessoas que Ele criou, algumas que ainda não são seus filhos, possam fazer as suas próprias escolhas. Esse menino aí mais jovem diz assim, eu quero agora, Pai, a minha herança. Me dá, eu quero agora. Ele tinha planos na cabeça dele, ele tinha sonhos, coisa de jovem, coisa de gente imatura, porque a gente sabe o que ele fez, porque a gente leu a história. Mas ele botou o pai numa saia justa e falou, eu quero agora, me dá a parte que me cabe. Obviamente, irmãos, Jesus não estava ensinando aqui que o pai tem que dar para o seu filho a herança antes do tempo, nem tampouco ceder à pressão de um filho. O que Jesus estava mostrando, contando essa parábola, é o seguinte, olha, eu criei vocês, todos vocês, e eu dou liberdade para que vocês vivam e escolham os caminhos que vocês querem seguir. Jesus está mostrando que Deus deu à humanidade, aos homens, esse poder da liberdade e da decisão. De modo que as pessoas podem, como a gente vê nessa parábola que Jesus conta, fazer as escolhas delas, se elas querem permanecer na casa do Pai ou se elas querem se afastar do Pai. Se elas querem viver uma vida desregrada e irresponsável ou se elas querem ser pessoas mais prudentes e de bom senso. Você e eu, as pessoas de um modo geral, estão sempre fazendo esse tipo de escolha. Nós escolhemos com quem nós vamos casar, nós escolhemos com aonde nós vamos trabalhar, e nós também escolhemos, mesmo que não falemos,
Qual vai ser o nosso relacionamento com esse Deus que é amoroso, com esse Pai amoroso, com esse Deus que ama, esse Pai que ama incondicionalmente? É uma parábola, é uma história. E o menino aqui mais novo mostra isso, que ele tinha o direito de escolher. Eu quero agora, me dá essa parte que me cabe. E o pai dá. E ele pega tudo que o pai dá para ele, com aquele plano do tipo assim, eu não quero viver sob os olhos do meu pai, sob os olhos do meu irmão, dos empregados da fazenda do meu pai. Eu quero ser livre. Eu quero viver os meus sonhos, eu não quero prestar conta para ninguém. E ele pega tudo, se isola da família, procura um país distante, uma terra longínqua, junta tudo e começa a viver, e começa a curtir. Bom vivant, começa a dar a ele todos os prazeres que a carne dele queria. E ele, então, passa a ter uma vida completamente desregrada, irresponsável, cheia de pecado. E o seu irmão mais velho, quando conversa com o pai lá no fim da parábola, fala assim, e esse teu filho aí estava gastando dinheiro com prostituta, o que era muito provável. Aliás, nos nossos dias, em todas as épocas, quando um jovem tem muito dinheiro, uma das coisas que normalmente ele costuma fazer é procurar sexo fácil. E ele começa a criar problemas para a vida dele, para a alma dele, para o corpo dele. Mas não é só o jovem mais novo que faz essa decisão, que faz uso dessa liberdade. A gente vê também aqui que o mais velho também, porque o mais velho também recebe a parte da herança. Às vezes a gente pensa assim, só o mais novo pegou o dinheiro. Não, o mais velho também. E sabe assim, ele pega aquele dinheiro e, diferentemente do irmão, ao invés de torrar o dinheiro, ele guarda. E ele permanece junto com a família. Ele fala, eu não vou me distanciar do meu pai, eu não preciso disso, eu não tenho esse tipo de aspiração, de sonho. Eu vou ficar aqui com meu pai, vou ficar aqui trabalhando na fazenda, vou ficar aqui cuidando dos empregados do meu pai. Uma postura moralmente aceita, bacana, um filho bom. Talvez um pai ou mãe fale, olha que filho bom esse que eu tenho, né? Ele não me dá trabalho, fica aqui comigo, cuida de todas as coisas junto comigo. É esse o entendimento que a gente tem. Mas é uma parábola, é uma história. E lá no final, quando o irmão dele volta, né, todo arrebentado, todo fedido, todo maltrapilho, detonado, arrasado, humilhado, porque Jesus está contando uma história entre judeus. Então, assim, imagina um cara que estava lá cuidando e querendo comer a comida do porco. Ele chega, volta, e o irmão mais velho chega em casa, vê que está rolando um negócio que há muito tempo não acontecia, acha estranho, não entra, chega para um servo, um empregado, o que está acontecendo aqui? Seguinte, teu irmão voltou, teu irmão está em casa, aquele teu irmão que estava perdido, você lembra do teu pai toda hora assim, olhando, procurando, será que esse menino volta? Quando que ele volta? Aquele teu irmão que estava perdido foi achado, que estava morto, está vivo. Teu pai está dando uma festa. E a escolha dele, do filho mais velho, do filho bonzinho, do filho moralmente certo, não é entrar. Ele não participa da celebração. Ele não dá as caras na festa. Aliás, ele fica indignado com a informação de que estava tendo uma festa e que até o bezerro gordo havia sido sacrificado para todo mundo celebrar ali. Ele não quis a celebração, ele preferiu, a escolha dele foi criticar o irmão e reprovar o pai. Versículo 29 e 30 diz isso, mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem do Senhor, mesmo assim o Senhor nunca me deu um cabrito, não um bezerro gordo, um cabritinho, para eu fazer uma festa com meus amigos. Mas para esse filho, o Senhor faz tudo. O Senhor mata até o bezerro gordo. Oh, pai! O Senhor não me enxerga. Eu que estou andando na linha. É uma parábola. Jesus estava esperando que os fariseus acordassem, porque é exatamente assim que os religiosos daqueles dias e dos nossos dias agem, criticando os que aos olhos deles estão sujos, são pecadores.
Muitas vezes não entendendo que pessoas se aproximem, que irmãos se aproximem daquela pessoa, que tente caminhar com elas, que tentem mostrar o amor para elas, que orem por elas, que sentem com elas em algum lugar, em algum momento. Os religiosos não gostam disso. Sabe, eu aprendi aqui olhando para essas informações, dando uma olhada nesse texto, que nós temos um Deus que ama de forma perfeita, e o amor perfeito de Deus não tolera, irmãos, não tolera manipulação, opressão e escravidão. De nada nem de ninguém. Jesus, ao contar essa parábola, estava dizendo assim: olha, eu sei, vocês estão aqui, publicanos, pecadores, pessoas de má fama, aqui interessadas em me ouvir. É o que diz o texto, capítulo 15, versículo 1. Mas eu sei que vocês, outros aí, estão aqui para descer além em mim. Ok, eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para trazer a revelação do Pai. Eu estou dando a vocês a oportunidade de saber quem é o Pai, que o Pai ama vocês. Eu dou a vocês a liberdade de, ao ouvir o que eu estou compartilhando, vocês decidirem o destino da vida de vocês. Jesus mostra que o Pai ama, e porque ama, dá liberdade. Porém, a liberdade que Deus dá para mim e para você, meu irmão, não é uma liberdade que não tem responsabilidade. Deus não isenta a mim e a você das nossas escolhas. Não isentou aquele filho mais novo, não isentou o filho mais velho, não isenta ninguém. Com a liberdade vem uma coisa chamada responsabilidade. Tudo que você plantar, você vai colher. Você pode escolher as sementes, mas você não pode ver o que vai acontecer depois. Se suas sementes forem boas, a sua colheita vai ser boa. Se as suas sementes forem ruins, a sua vida vai ser complicada. Se você plantar na carne, você vai colher coisas que são morte, te levam à morte. Se plantar no espírito, você vai colher a vida. Deus ama a liberdade, mas Ele não, com isso, não quer dizer assim, cada um faz o que quiser. Ele não quer dizer com isso que, olha, faça o que a sua carne pede. Não, Deus não quer isso para a minha vida, para a sua vida. Deus não quer que a gente viva sob a influência dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas sensações, das nossas, manias, das tentações que sobrevêm à nossa vida. Deus não quer que nós e ninguém viva debaixo da carne, porque quem vive inclinado para as coisas da carne vai colher angústia, vai colher morte na certa. Quem anda na carne está traçando um destino de angústia, de humilhação. Quem anda na carne vai enfrentar a ruína. Nós temos o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus que tem que liderar a vida da gente. Sabe qual é a verdadeira liberdade? Não é aquela liberdade que nós acreditamos que ela existe, nem que o mundo vende para a gente. A verdadeira liberdade é aquela que é vivenciada depois que a gente conhece a Cristo, conhece a verdade, anda nessa verdade. Ah, João diz assim, que alegria eu tenho de saber que meus filhos andam na verdade. Quando nós andamos na verdade, nós somos livres, verdadeiramente livres. E quando nós somos livres, nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. Aqueles irmãos não tinham comunhão. O relacionamento deles não era bom. Aquela era uma família, dá para entender isso, disfuncional, que estava atravessando algum problema. Eu pergunto para você, como você tem feito as suas escolhas? Quais são as suas escolhas? Quais são as coisas que você está colhendo hoje, que são fruto lá de trás, das decisões lá de trás? As decisões que você fez lá atrás, elas têm te levado a colher a intimidade com Deus? Ou não? Você tem se afastado do Pai, como aquele jovem que pega a parte da herança dele, some e vai viver como quer? Ou não, às vezes nós não nos afastamos do Pai, andamos pelas igrejas, andamos dentro daquela caminhada religiosa, mas o nosso coração continua distante
e continua angustiado, e continua crítico, continua pesado. Aonde as nossas escolhas têm nos levado? Segunda coisa que eu queria que você observasse comigo dentro dessa história que Jesus conta, não é só que o Pai ama e porque ama, quer que a gente caminhe na liberdade que Ele nos chamou para viver dentro dela, mas Ele nos ama e Ele provê tudo o que nós temos. Irmãos, se o filho recebe herança, os filhos recebem herança é porque quem tinha o patrimônio? Quem tinha as conquistas? O pai. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês aí pecadores, vocês religiosos, talvez vocês não enxerguem isso, mas o meu Pai tem uma herança para vocês. E vocês, de certa forma, já estão desfrutando de parte da herança. Aquele menino pede e o pai entrega os bens para os dois. Na lei judaica, se um pai tivesse 2 filhos, o mais novo ficava apenas com 1/3 do patrimônio. O mais velho, o primogênito, teria direito aos 2/3. É um dado apenas de ilustrativo. Mas o fato é que os dois receberam a herança. Nós recebemos a nossa herança, temos recebido parte da nossa herança. Deus tem muito mais para mim e para você, irmãos. Deus tem muito mais para mim e para você. Nós não podemos ficar parados achando que a vida terminou, que Deus já fez tudo. Hoje nós cantamos para fazer infinitamente mais. Deus tem infinitamente mais da presença dEle, da paz dEle, da alegria dEle, do poder do Espírito dEle, da santidade dEle, do amor dEle. Deus tem mais dEle para mim e para você. Aqueles jovens, aqueles 2 irmãos, eles tinham herança, e não era só isso, dinheiro, grana. A história mostra que eles tinham pai, que eles tinham referência, que eles tinham identidade, que eles tinham talento, que eles tinham patrimônio, que eles tinham trabalho, que eles tinham pessoas que trabalhavam para eles, que eles tinham boa comida em casa. Jesus está dizendo o seguinte, olha, talvez vocês não saibam, para quem estava ouvindo Ele, mas quantas coisas Deus já tem dado para vocês. Será que vocês não entenderam que as coisas boas da vida procedem do Pai? Tiago, o próprio Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 17, ele diz algo interessante, que você sabe, eu vou só lembrar. Diz assim, toda boa dádiva, irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus abençoador, que ama, que não deixa ninguém sem nada. Não há ninguém tão miserável nessa terra que não tenha o que compartilhar. Gente, a vida em si, talvez seja uma das coisas mais valiosas da herança que Deus já tem nos dado. E Deus, quando Ele dá vida para alguém, Ele está dizendo, olha, eu amo você. Eu quero que você desfrute das coisas que eu estou compartilhando com você. Eu quero que você reconheça que sou eu que tenho te dado isso, meu filho. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol para justos e injustos, faz chover na terra de justos e injustos. Isso mostra que Deus, a graça comum de Deus, está sobre todos. Ah, vocês são publicanos, cobradores de impostos, gente de má fama, vocês são religiosos, né? Os doutores da lei, os mestres, os fariseus, os respeitados. Qualquer coisa na vida de vocês que de fato é boa e traz louvor para o meu nome, foi meu Pai que deu para vocês. Deus criou a cada pessoa para que essa pessoa experimente a comunhão com Ele. Deus nos criou para que a gente viva no amor dEle. Deus nos criou para que a gente reflita o caráter dEle. Aliás, essa possibilidade de refletir o caráter de Deus só existe quando a gente entra num relacionamento com Deus e conhece esse Deus. Deus nos criou, irmãos, segundo o apóstolo Paulo fala, para que a gente ande nas obras, nas ações, de acordo com que lá atrás, desde antes da fundação do mundo, Deus preparou para mim e para você. Irmão, tem coisas que você ainda não viveu com Deus, e eu quero dizer para você que você vai viver,
mas você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero andar na tua presença, eu quero conhecer o teu caráter e eu quero refletir o Senhor. Irmãos, Deus criou a gente para um destino abençoado. Mais do que isso, Deus antecipadamente nos destinou para andar com Jesus, para amar Jesus, ser amado por Ele. E Jesus está aqui contando 3 parábolas para que os caras entendessem essa verdade. Jesus estava ali com eles em vida, em carne e osso, em sabedoria e em poder, revelando o propósito do Pai, aqueles caras que estavam criticando Ele. Porque Ele comia com pecadores, se assentava na mesa com os caras. Irmãos, a minha herança e a sua herança vai muito além daquilo que você tem, daquilo que você sabe. A minha herança e a sua herança tem a ver com quem eu estou me tornando. Sabe qual é uma parte da sua herança? É você entender quem você está se tornando, como você está sendo transformado, qual será a obra final na sua vida. João, no capítulo 3 da sua carta, ele diz assim: meus amigos, agora, presta atenção nisso, nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê de Jesus? Herdeiros com Jesus, co-herdeiros com Cristo, de quê? Das coisas de Deus. Nós somos filhos de Deus, João está dizendo, mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos uma coisa: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Nós somos filhos de Deus e Jesus está nos transformando. Nós estamos, com o passar do tempo, à medida que andamos na presença de Deus, nos tornando mais parecidos com Jesus, irmãos. Essa era a ideia que Jesus queria que eles tivessem, de que o Pai os amava e queria que eles fossem parecidos com Jesus, não críticos dele. Deus não se agrada de ver uma pessoa humilhada na lama do pecado, sendo manipulada pelo diabo, sabe, dominada pelo diabo, com a vida destruída, com a alma destruída. Isso machuca o coração de Deus. Mas Deus também não se agrada de uma pessoa moralista, que acha que não precisa dele, que acha que se basta, que pode, dominar todas as coisas, que se sente acima das demais pessoas. Deus não se agrada desses extremos. Mas Deus compartilhou uma herança com esses jovens, como Ele tem compartilhado uma herança comigo e com você, e parte dessa herança é a gente ser filho, carregar esse nome de filho. Gente, não é pouca coisa ser filho de Deus, não, é muita coisa. E aqueles jovens, eles não deram valor, nenhum dos dois deram valor ao que receberam. Eles não deram valor. Olha só, ingratidão a gente vê na vida deles, falta de sensibilidade, ignorância, rebeldia, irresponsabilidade. Não deram valor à presença do Pai, às coisas que o Pai tinha. Como é que está? Como é que você está lidando com a sua herança? Como é que você está lidando com as coisas que Deus colocou na sua vida? Jogando fora? Ou guardando, mas não desfrutando? Ou a gente está como Jesus, usando as coisas que Deus nos dá, a vida, os dons, o talento, o tempo, o recurso, para abençoar outras pessoas? É muito comum olhar socialmente isso acontecendo, Gente torrando dinheiro, achando que nunca vai acabar, botando toda a segurança nas riquezas e podendo correr o risco que aquele jovem correu de chegar numa condição de ruína e humilhação.
Por outro lado, também a gente vê gente guardando, se abastecendo, e tendo, e crescendo, e ficando rico, e ficando milionário, se matando para ficar milionário, e ter bens e riqueza e possessão, e não tem tempo para desfrutar a vida. Como é que nós estamos lidando com as coisas que Deus colocou na nossa vida? A nossa própria vida, o nosso próprio tempo, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Meu último ponto, irmãos, é que esse pai que ama, que não tolera a manipulação, a escravidão, a opressão, esse pai que ama e porque ama, oferece a liberdade para os seus filhos, para ficarem perto ou ficar longe. Esse pai que ama tanto, que reparte com a gente a sua herança. A maior herança a gente vai ter, os filhos de Deus, quando a gente entrar no céu, mas ele já tem repartido muitas coisas comigo e com você. Mas esse pai que ama, ele também é o pai que restaura. Ele é o pai que restaura. As 3 parábolas falam do valor de cada coisa. O pastor amava suas 100 ovelhas e não tolerou perder uma ovelha, e ele saiu atrás daquela ovelha e ficou atrás dela, e não se cansou, ele ficou incansavelmente buscando até encontrar. E quando ele encontrou, ele volta para casa com a ovelha no ombro, avisa os amigos e dá uma festa. Aquela mulher também não parou enquanto ela não achou a dracma dela. Ela procurava aquele dinheiro, procurava na casa inteira, revirou a casa inteira, achou a dracma, avisou para todo mundo e falou: vamos festejar. E quando eles achavam, havia festa no céu e havia festa entre eles. E aquele pai, apesar de não ter ido atrás do filho, não parou de diariamente olhar e esperar e buscar, e a gente pode tomar a liberdade de dizer, de sonhar, de esperar e de orar, dizendo: ai, que um dia o meu filho volte, que um dia o meu filho se arrependa, que um dia ele apareça. Tudo que está perdido, Deus quer encontrar. Todas as pessoas que estão perdidas, Deus quer que elas se encontrem com Ele, gente. Porque não há motivo para celebrar, a menos que alguém tenha um encontro genuíno com Cristo e receba a vida eterna. Essa é a grande festa, é aí que começa a grande festa. É aí que a gente pode dançar e celebrar, cantar e dizer: Deus, que coisa maravilhosa. Quando, como a pastora Silvia falou, a gente entende que Deus nos chamou para ser um grande útero, para gerar filhos para Ele. Como diz o ditado, né, a esperança é a última que morre, e é exatamente isso que essas pessoas tiveram. O pastor da ovelha, a mulher que perdeu a dracma e o pai que aguardava o retorno do filho. Eles tinham esperança. A Bíblia diz que no final, todos eles encontraram o que eles procuravam. Você está aqui, sabe por quê? Porque o Pai foi atrás de você, Ele te encontrou, Ele te buscou, Ele me buscou, Ele nos colocou no barco, como disse o Eduardo ontem. Pula para o barco, fica no barco, porque é no barco que existe salvação, é na igreja que existe a salvação. Aí você fala: não, mas a igreja que salva é Jesus. É Jesus, mas a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é o lugar onde os cristãos verdadeiros têm que viver. Deus não quer filhos no mundo, e nem filhos se perdendo, e nem quer filhos perdidos dentro de casa. Essas parábolas mostram para todos nós e para aquelas pessoas que estavam vindo, sabe o quê? Que o Pai que nós temos é paciente, é amoroso, é perseverante, é cheio de compaixão, é desprovido de preconceito, e Ele é restaurador. O meu desejo, irmãos, é que a gente tenha muitas festas aqui na igreja, muitas festas, mas sabe por quê? Por causa das vidas que estão se achegando. Festa de batismo, festa de comunhão, festa do amor, festa porque nós queremos orar juntos, fazer vigília, festa porque Deus está fazendo milagres, porque Deus está curando pessoas, está libertando pessoas, está restaurando famílias, está avivando pessoas, dons estão sendo manifestos, as pessoas estão felizes na presença de Deus. Que haja muita festa no nosso meio, no meio da nossa família. Aquele pai
restaurou o seu filho mais novo. Olha só o versículo que eu quero ler aqui rapidinho, 20 a 24, para relembrar no seu coração. Ele diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou. Ele procurava o filho todo dia e com compaixão correu. O pai foi lá, correu, abraçou aquele filho, beijou aquele filho. E o menino disse para ele, diante de tanto amor, o menino falou assim: pai, eu pequei contra o Senhor. O amor de Deus constrange. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu não mereço sequer ser chamado seu filho. Aí o pai ordena os empregados: gente, corre, não perde tempo, traz a roupa, traz a sandália, traz o anel, mata o bezerro. A partir de agora, a festa começou. Hoje, eu quero, em nome de Jesus, me unir àquilo que a pastora Silvia falou e dizer, em nome de Jesus, que a festa comece sobre a sua vida, que a festa comece sobre a minha vida, que a festa comece no seu ministério, que a festa comece na sua casa, que a festa comece aonde tenha que começar, mas que haja salvação, que haja restauração, que haja vidas aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, quando as pessoas começam a se achegar a Cristo, elas sentem o abraço e o beijo de Deus. Quando elas sentem o perdão, é isso que elas sentem. Um alívio de toda aquela vida estragada que elas viviam. E a vida estragada não é só aquela vida do filho novo, é a vida do filho mais velho também. E aí, quando ela se aproxima de Deus, Deus honra a vida dela e diz: olha, põe uma roupa nova, tira essa roupa suja, rasgada, fedida. Pega novas vestes. Eu te vejo diferente, eu te vejo como um filho santo, como um filho justo. Eu não te condeno. Aquilo que você fez está perdoado. Eu te amo, eu te abraço, eu te beijo. Filho, para com esse negócio de que você não quer ser filho, que você quer ser servo. Você é meu filho. Você tem autoridade nessa fazenda. Pega um anel, põe um anel no seu dedo. Anel era símbolo de autoridade. Filho, olha aí como é que você está, descalço. Você está andando feito um escravo. Filho, eu tenho sandálias novas para você. Uma nova vida, uma liberdade santa. Você é filho, você não é escravo. Filho, tem comida boa. Chega de cheirar comida de porco. Chega de humilhação. Chega de ser um Zé Ninguém. O menino ficou lá admirado porque até os porcos tinham tratador, mas ele não tinha ninguém que se preocupava com ele, diz o texto. Ninguém dava bola para ele. Poxa, meu pai tem tantos empregados, eles comem tão bem, o que eu estou fazendo aqui? Ele caiu em si, ganhou consciência, ele se arrependeu daquele estado que ele estava, ele teve fé, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou confessar os meus pecados, eu quero a nova vida, eu quero a celebração. E é isso que acontece na vida dele. Ele vai celebrar. E o irmão dele passa por restauração? Olha, se você ler o texto várias vezes, você vai perceber que não há uma referência sobre isso. O que mostra é que o pai amava o irmão mais velho e que o pai busca o irmão mais velho quando descobre que ele não queria festejar. O texto mostra, do versículo 28 a 32, que o pai se interessa, vai atrás dele: filho, vamos lá, o que está acontecendo? Mas ele estava muito resistente, ele está virado, ele estava indignado, ele se sentia injustiçado, ele tinha ciúmes daquele irmão. E aquilo tudo aconteceu quando as circunstâncias se apresentaram na vida dele. Ele não admitia que ele, que trabalhava todos os dias para o seu pai, que levava uma vida santa, justa, moralmente aceitável, não estava ali vivendo em festa, e de repente o irmão dele, que surge do nada, passasse por aquela experiência. Ele se julgava especial. Vida moral intacta. Eu sou trabalhador. Pai, eu nunca desonrei o Senhor. Mas olha só que interessante. Ele vivia como um escravo, sendo filho, dentro da casa do pai. Porque o pai fala para ele: filho,
tudo que eu tenho é seu. Você pode desfrutar. É seu, é nosso. Nós somos os donos. Você pode fazer festa, você pode celebrar, você pode matar bezerro gordo, você pode chamar seus amigos, você pode ter vida. Mas ele foi incapaz, engraçado, de olhar para o seu irmão, de ter misericórdia do seu irmão. De fato, ele não tinha nada a ver, quando você olha para o texto, ele não tinha nada a ver com aquele pai. Ele não tinha nada do coração do pai. Ele não tinha amor para dar, nem para o irmão, nem naquele momento demonstrou amor pelo pai. Ele não tinha perdão para o irmão. Ele não tinha capacidade de festejar. Não tinha misericórdia. E é assim, irmãos, na vida das pessoas religiosas. Era assim que os fariseus se comportavam, era isso que Jesus estava mostrando. Mas Jesus queria restaurá-los. Vocês estão reclamando porque eu estou comendo com essas pessoas, eu estou em busca delas, eu vim para buscá-las, eu vim para salvar e buscar os que estão perdidos, eu vim para curar os doentes, e vocês estão me criticando. Vocês não estão agindo como filhos de Deus, vocês não têm nada a ver com o coração do Pai amoroso, do meu Pai. Então, assim, a gente não sabe se esses fariseus, eles entenderam as parábolas que Jesus estava contando. Mas eu e você devemos saber, eu e você devemos ser gratos por tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu e você devemos ser gratos porque Deus nos alcançou. E outra coisa, nós temos que entender que há muita gente precisando de restauração. Quando você nasceu de novo, a restauração começou na sua vida. Mas agora, através da santificação, Deus vai continuar compartilhando, imprimindo na sua vida o caráter do Filho dele. Mas, irmãos, por favor, Deus nos chamou para que a gente chame outras pessoas para entrar dentro desse barco. Deus quer restaurar outras vidas. Nós não podemos ficar olhando só para nosso umbigo, só para dentro da nossa própria vida, pensando só na gente. Há muitos precisando ser restaurados. Nós temos muitas riquezas para compartilhar com as pessoas. Mas para isso acontecer, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos nos satisfazer com nós mesmos. E, eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho casa, eu tenho tudo, eu tenho salvação, eu sou filho de Deus. Ok, isso é uma bênção. Mas agora nós queremos que haja mais festas para que outras pessoas entrem nessa grande família, que é a família de Jesus. O Pai está restaurando e vai continuar restaurando a sua igreja. Amém? E eu queria saber se Ele pode contar com você. Deus pode contar com você nesse processo de trazer outras pessoas para dentro do barco. Você está entendendo por que Jesus contou essa parábola? Então eu vou terminar fazendo algumas perguntas para você, como o pastor João Carlos gosta de fazer, certo? Pastor Jimmy, Nick, pastora Silvia, ele fala assim, eu vou terminar, mas eu quero deixar umas perguntas para você refletir. Primeiro, com quem você se parece nessa parábola? A sua vida hoje está mais parecida com quem? Com o filho mais jovem? Com o filho mais velho? Ou você está se parecendo com o cara que está contando a parábola? Que é Jesus. Se você tivesse que pensar agora sobre o seu relacionamento com Deus, onde você está? Em que estágio você está vivendo? Você talvez esteja falando assim, eu estou em casa, eu me sinto aquele cara que está dentro da casa. Eu nunca saí de casa, nunca me desviei, eu estou aqui com Deus. Pode ser que você esteja assim. Pode ser, sabe o quê? Que você esteja na casa, mas doido para sumir, doido para vazar, doido para ir para uma terra distante, nem que seja de férias, para viver as coisas mais loucas, onde ninguém pode te ver. Porque tem gente assim dentro da igreja. Eu não estou aqui jamais, quem sou eu para julgar, avaliar o seu coração, sequer posso julgar o meu, eu preciso do Espírito Santo, mas às vezes está assim, as pessoas dentro da igreja, mas querendo viver como as pessoas lá fora, totalmente alheias a Deus, mas elas querem fazer isso longe dos olhos dos irmãos, do Pai. Pode ser que você já esteja longe do Pai, se divertindo muito, vivendo uma vida, fazendo o que eu quero, depois eu vou lá na igreja, mas assim, a vida é minha,
Deus me deu liberdade, me deu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, se divertindo na vida. Presta atenção, irmãos, a volta de Cristo pode pegar você de surpresa, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, muita gente vai estar se divertindo, muita gente vai estar se alegrando. Deus não é contra a alegria, mas é contra esse estilo de vida, longe dele, onde tudo que a gente quer é ter prazer. Pode ser que você esteja começando a perceber, avaliando seu relacionamento com Deus, que você não está tão bem assim não, que você está mal, que as coisas estão ficando pesadas para o seu lado, que a tua vida, ou a tua casa, ou o teu trabalho, ou a tua família, o teu casamento está afundando. E você está se dando conta, opa Deus, espera aí. Pode ser até que você já esteja doido, louco para voltar para casa. E quando eu digo voltar para casa, não é apenas entrar dentro de um prédio onde a igreja se reúne, mas voltar para casa no sentido de voltar para o lar, para o colo, para a comunhão, para a amizade com os irmãos, para celebrar as coisas boas do Pai. Pode ser que você esteja já num novo tempo, como eu estou começando a viver, o pastor Jimmy também, experimentando, sabe o quê? O perdão de Deus. O perdão de Deus. O perdão de Deus é para os filhos também. Porque os filhos erram, falham. Mas uma coisa eu gostaria que você soubesse. A vontade de Deus é que você esteja em casa, na igreja, na família, em volta da mesa, celebrando e comendo bezerro gordo, comendo com os irmãos, vivendo com os irmãos, criando seus filhos no meio dos irmãos, tendo prazer na casa de Deus. Essa é a vontade do Senhor. E eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar, e que você levasse uma última pergunta para o travesseiro. Qual é a lição-chave que Deus tem para a minha vida nessa noite? Qual é a lição-chave? Qual é a palavra-chave de Deus para mim? É isso que eu queria compartilhar com vocês. O Pai te ama, o Pai me ama, e o tempo novo já começou. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, nesse momento, Deus, por essa noite preciosa, maravilhosa, por esse tempo de comunhão, te agradecer, Deus, pela vida que nós temos em Cristo, te agradecer, Deus, pela liberdade que Jesus conquistou para nós, te agradecer porque o Senhor nos chama para viver essa liberdade. Eu quero te agradecer, Deus, também porque o Senhor nos presenteou com tantas coisas boas. Pai, nós temos tantas bênçãos nas nossas vidas. A tua palavra chega a dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Nada nos falta, nós somos filhos amados, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pai, obrigado porque tu és o nosso bom pastor, que nunca desistiu da nossa vida, que saiu atrás da gente quando a gente estava longe, que nos trouxe de volta para casa. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado também porque o Senhor é um Deus que está restaurando vidas, a começar na minha própria vida, na vida dos meus irmãos. Pai, eu peço que o Senhor restaure mesmo, que o Senhor nos transforme, nos conforme à imagem de Jesus. Nós queremos ser filhos amados, filhos que te adoram, filhos felizes, filhos que servem a esse Deus com alegria, filhos, ó Deus, que saem em busca de outros filhos que ainda não estão dentro do aprisco. Pai, usa a nossa vida, derrama a tua graça sobre nós, que nós amemos as pessoas, nos importemos com as pessoas, ó Deus, porque um dia nós precisaremos entrar na eternidade e nós gostaríamos de ter muitas pessoas do nosso lado. Faz isso na minha vida, faz isso na vida do meu irmão, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te acompanhe, que você tenha uma ótima semana, e por favor, se você precisar falar comigo ou com o pastor Jimmy, nos ligue, a gente está aberto para conversar, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana, vão em paz.